A paz do Senhor Jesus, um ótimo dia debaixo das bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Está começando mais um devocional e hoje nós vamos tratar sobre a ansiedade, a vontade de viver algo que a gente sonha. Nós vamos trabalhar nisso. E o texto está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e o tema base é o versículo de número 33 e 34, ok? Vamos lá. Do meu lado direito vai aparecer o texto sagrado. O que isso significa? Isso significa que você que está me assistindo pode acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus e ser edificado pela própria Escritura, pois ela é que move o nosso caminhar em direção a Deus. Amém? Vejamos então o versículo 33 e 34. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Neste devocional a gente vai separar em 5 blocos. Pequenos blocos para facilitar a nossa compreensão, para a gente entender o que o Senhor Jesus quer falar ao meu coração e ao seu coração. O primeiro bloco é o que nos deixa ansioso. O segundo é aprender a observar. E o terceiro, e é importante esse terceiro bloco, pois falou fortemente no meu coração e eu creio que Deus vai falar fortemente no seu coração nesta manhã de domingo, que é o que se pode fazer com a ansiedade. E quarto ponto é os comparativos de Jesus e por fim, qual é a prioridade. Depois do quinto bloco, nós vamos ter um momento de oração, é onde nós vamos apresentar o nosso dia ao nosso Deus, pedindo a graça dele sobre a nossa família. Vejamos então o primeiro bloco, que é o que nos deixa ansioso. Jesus está fazendo o seu sermão na montanha e ele fala vários assuntos, mas em especial ele entra falando das preocupações da vida. E ele diz no versículo 25, veja só comigo: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Então o Senhor Jesus, ele mostra o que faz a pessoa ficar ansiosa, desejosa por algo do futuro. São as coisas corriqueiras da vida, como o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, como vai funcionar a vida. Estas coisas trazem sim preocupações, mas o Senhor Jesus então ele mostra para não inverter o valor. Não é a vida maior, não é o corpo maior do que o vestuário, ou seja, nós devemos estar mais preocupados com a nossa vida, com o estilo que nós vivemos, do que as coisas que compõem a nossa vida. E isso realmente faz todo sentido, porque não podemos inverter os valores como o Senhor Jesus aqui expressou. Mas ele também deixa claro que essas preocupações são da natureza humana. O questionamento: o que eu vou comer? Como eu vou vestir? Nós podemos atribuir outras situações. O que carro eu vou ter? Que trabalho? Que profissão? Que família eu vou construir? Com quem que eu vou me relacionar? Como vai ser o meu futuro? E estas outras questões. Aí o Senhor Jesus mostra: não inverta o valor. Não coloque a vida numa função de que vai viver bem se tiver estas coisas, de maneira nenhuma. A vida é boa por si só e estas coisas vão compondo a nossa vida. E ele então cita o versículo de número 26, que é o segundo bloco, que é aprenda a observar. Então ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai, olha só que interessante, vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Então, quando a ansiedade ela vai criando e vai ganhando espaço dentro de nós, a primeira coisa que precisamos aprender a fazer é a questão de observar, analisar ao nosso redor e ver como o Pai Celeste já está cuidando de algumas coisas, como por exemplo a própria natureza, que se estabelece e que se mantém. Quem mantém a natureza é o próprio Deus. Aí ele diz: porventura vocês não valem muito mais do que aves? Porque ele diz: Pai Celestial
E este atributo, dizendo que é pai, é apenas para o ser humano. Então, quando Deus ele olha para as aves, é como criador. Mas quando olha para o homem, é como filho, é como pai. Por isso Jesus ele diz, Pai vosso ou vosso Pai celestial. Então a ideia é muito simples e interessante ao mesmo tempo, é de nós aprendermos a observar aquilo que o Senhor tem feito, as coisas que Ele tem nos cercado, e nós devemos também refrisar, lembrar várias vezes aquilo que a gente já viveu e como estamos no momento. E o terceiro bloco então é o que se pode fazer com a ansiedade, que é o versículo de baixo, o versículo de número 27. Mas antes de eu falar este assunto aqui, que é muito importante para a sua vida, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, a sua participação aqui no grupo é muito importante. Venha fazer parte todas as manhãs, nós estudamos a palavra de Deus, lendo e discorrendo a Bíblia Sagrada. Versículo de número 27 então. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Ou seja, o que se pode fazer com a ansiedade? Nada. Jesus então mostra no versículo 27 que não se pode fazer absolutamente nada. Ninguém consegue mover o futuro de lugar. Nós não conseguimos modificar nada. Então a questão a ser feita é aprender a descansar em Deus. Obviamente, não estamos aqui fazendo uma analogia e uma afirmação que você não deve correr atrás das coisas. Você deve correr atrás, você deve lutar, você deve sonhar, você deve almejar grandes coisas. E Deus é poderoso para te abençoar nesses seus pensamentos e nesses seus pensamentos do futuro. Mas o que você não pode é apenas pensar no futuro e esquecer do presente e apenas deixar que a ansiedade tome conta. Por quê? Porque o futuro é apenas futuro. Você só tem o seu presente. Então, nós lembramos do que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, se no presente Deus está cuidando de você, no futuro Deus também irá cuidar. E a preocupação não vai acrescentar nada. Quarto ponto, comparativos de Jesus. E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus ele usa uma figura de linguagem, utilizando Salomão, que está no Antigo Testamento, que foi o maior rei de Israel, com glória e majestade. E ele, Jesus dizendo, não se vestiu como a natureza, não conseguiu os linhos mais finos, as roupas mais refinadas não conseguiu. Então Jesus faz um comparativo de que Deus cuida de nós melhor do que nós mesmos. Então nós devemos fazer o que diante desta preocupação, desta ansiedade, desta insegurança? Devemos aprender a confiar em Deus. Vejamos então o quinto e último bloco, que é qual é então a prioridade. Ok, eu entendi, eu não posso ficar ansioso, eu não posso ficar pensando só no futuro, mas eu devo batalhar, confiando que Deus no presente está cuidando de mim, então vai cuidar no futuro. O que eu devo fazer? Versículo 33 e 34, que nós fizemos a leitura, que é, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, todas essas questões de ansiedade que vocês se preocupam, vos serão acrescentadas, ou seja, Deus dará a vocês. Deus vai proporcionar para vocês a oportunidade, sem uma questão de sacrifício ao máximo. Não, essas coisas vão vir a reboque, elas vão vir naturalmente. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, quando ele chegar, chegou. Basta a cada dia o seu mal, ou seja, encare os desafios diários. Encare os seus desafios diários e vença eles. Como? Colocando Deus como a sua prioridade. Então, quando a preocupação aflorar aí dentro do seu coração, fale consigo mesmo e orando a Deus, apresentando e dizendo: o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor cuidou de mim ontem, cuida de mim hoje e cuidará de mim amanhã. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E agora nós vamos fazer a oração, apresentando o nosso dia. Amém? Vamos orar.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por este momento de aprendizado da Tua Palavra, riquíssimo aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha cuidar, ó Deus, do nosso futuro. Nós colocamos as nossas preocupações, nossos medos, nossas inseguranças, ó Deus, tudo nas Tuas mãos. E pedimos, ó Pai, nos ajude, ó Deus, a passar dia após dia, vencendo a cada dia os seus desafios. E que nós, ó Pai amado, possamos então estar colocando o Senhor em prioridade em meio a tantas questões da vida. Abençoe os Teus filhos, dê, Senhor, um domingo abençoado a todos eles, ó Deus, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento sobre Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. E eu te espero aqui segunda-feira, hein?